Vamos lá, galerinha. Questão 8. Essa questão aqui, ela tem já um nível médio de dificuldade, não é uma questão considerada fácil. Justamente por isso, que a gente tem a tendência de fazer por regra de 3, até dá, só que tem que fazer uns macetezinhos antes. A relação entre duas escalas termométricas está representada no gráfico abaixo. Então ele dá o gráfico que relaciona uma escala Z e uma escala W. Todas escalas hipotéticas de temperatura, escalas que não existem. E o gráfico ficou bem esquisitão, cortando o eixo do W no 60 e o eixo do menos 12, o eixo do Z no menos 12. E ele pergunta, letra A, 24 graus W vale quanto na escala Z? E a letra B ele pergunta, 30 graus Z vale quanto na escala W? Essas perguntas. Bom, qual é a técnica que eu recomendo o aluno usar? Porque essa técnica ela fica bem geral e dá para relacionar com o resto da matéria estudada. Quando a gente começou a estudar termologia, a gente comparava os termômetros das escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin, lembra? E tinha os pontos fixos superior e inferior. A escala Celsius ficou famosa no mundo todo porque ele disse que gelo derretendo é 0 e água fervendo é 100. E aí aqui tem uma temperatura que a gente chama de TC, Celsius. Qual a relação entre os termômetros? A gente brincava de fazer joelho, pé, cabeça, pé, né? Para relacionar um termômetro com outro. Não sei se tu lembra dessa parte. A gente fazia joelho menos pé, cabeça menos pé, joelho, pé, cabeça, pé. Usava o teorema de Thales aqui, né? Por isso que eu recomendo o aluno de pegar este gráfico, que não está num formato muito gostoso, transformar em dois termômetros, o termômetro Z e o termômetro W, fazer 3 linhas horizontais para fingir que é um termômetro, aqui no meio é a temperatura Z, aqui no meio é a temperatura W, e substituir os valores. Por exemplo, esse ponto aqui, que ponto é esse? Esse ponto é menos 12 para Z e 0 para W. Tu vê, é importante que no nosso cálculo esteja claro que 0W é menos 12Z. E isso a gente, olhando para o gráfico, às vezes pode pensar que o 60 está relacionado com menos 12, não está? O 60, o que é esse 60? É 60W. E esse 60W vale quanto Z? 0, tu vê que loucura? Ou seja, dá até para fazer regra de 3 desde que eu enxergue que isso aqui é menos 12, 0. Que eu enxergue que isso aqui é 60, 0. Certo? É isso que é delicado. Se eu passo por uma tabela, fica mais evidente isso. E aí eu posso usar a mesma técnica antiga ali para poder achar a relação matemática entre essas escalas. Eu vou fazer joelho-pé, cabeça-pé. Ou seja, TZ menos 12 dividido por 0 menos 12. Como alguns alunos têm dificuldade de decorar essa regrinha, eu brincava, né? Joelho-pé, cabeça-pé. Joelho-pé, joelho menos pé sobre cabeça-pé. 60 menos 0. Vamos ver como é que vai ficar. TZ, menos com menos é mais 12. Menos com menos é mais, sobre 12 é igual. TW menos 0 é TW, 60 menos 0 é 60. Ainda daria para dividir, não é obrigado, mas ainda daria para dividir por 12 nos denominadores, ficaria assim, ó. TZ mais 12 é igual TW sobre 5. 60 dividido por 12 dá 5, aí fechou. Agora é a parte fácil, né? Se eu quero saber 24 graus W na escala Z, eu coloco 24 ali e faço a conta. Certo? Agora ficou mais light. A parte inicial é trabalhosa e depois fica mais light. Então vamos ver. Vou botar 24 no TW. TZ mais 12 é igual a 24 sobre 5. TZ é igual, 20 dividido por 5 é 4, 4 dividido por 5 é 0,8. Então dá 4,8. E o mais 12 passa para cá, menos 12. TZ é igual a menos 7,2. Menos 7,2 graus Z. Quando na letra B ele pede 30 graus Z na escala W, eu vou botar o 30 no TZ. Fica 30 mais 12 é igual a TW sobre 5. 30 mais 12, 42. O 5 está dividindo, passa multiplicando.
Então fica TW igual a 42 vezes 5 é 210. 210 graus W. Ou seja, se nós quiséssemos fazer regra de 3, nós precisaríamos primeiro perceber o seguinte, ó, que 12 graus de variação nessa gera 12 graus de variação nessa. Essa regra de 3, aliás, 60, né? De menos 12 para 0 gera 12. Aqui vai de 0 para 60, varia 60. Ou seja, 12 graus de variação na escala Z equivale a 60 graus de variação na escala W. Aí deixa eu ver, de 0 para 24 variou 24W. Eu teria que fazer uma regra de 3 e depois corrigir o ponto de partida ainda. Então ia ficar bem chato fazer por regra de 3. Até daria, mas seria mais chato. Então eu acho que o mais adequado é o aluno fazer a tabelinha dele e aplicar o joelho, pé, cabeça, pé, para achar a relação matemática entre as escalas, depois é a matemática básica para finalizar. Uma ótima pedida, dá para fazer mais.